Atividade chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 17 de março de 2021. Programa chegando com um novo horário, 18h55 até as 20h30, né, a partir dessa última segunda-feira. Estamos aí com o nosso horário estendido. Então, tudo isso em razão da resposta que o programa dá, né, da sintonia com o telespectador, né, cativo, né, a nossa emissora, mandando por todas as plataformas a nossa imagem. Estamos com muitos municípios novos direto ao vivo. Eu amanhã vou começar a dar a relação de todos os municípios. Nós estamos entrando ao vivo pela 524, um áudio espetacular, com imagem cinematográfica, mais o 24 para quem não tem o 524. Então, estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafre, 86 anos, e Banrisul, o grande banco do Sul, o banco que estende a mão a todos nós gaúchos na hora que precisamos. Na hora que precisamos, temos dificuldades e quando queremos prosperar também. Tá? E o banco sempre, por isso que ele é o banco de todos nós gaúchos, o grande banco do Sul. Muito bem, vamos adiante, dizendo que nós vamos passar aqui pelo esporte, pelo futebol, pela Copa Libertadores da América, onde o Grêmio passou pelo Ayacucho, 2-1. O Grêmio, então, se mantém vivo na competição. E acredito que o adversário agora também, né, Silvio Lopes, não é dos mais qualificados, até porque essa repescagem, o Grêmio é um clube, não por ser Grêmio, mas o Grêmio tem uma equipe altamente qualificada em relação a esses adversários. Tanto que ganhou de 6-1 na arena desse próprio adversário. E lá ontem a garotada escalada lá, mandada para lá pelo Renato Portaluppi, que o Renato nem foi lá, o Renato está no Rio de Janeiro, a gurizada ganhou. Né? Tinha lá tinha o Ferreirinha, né? Tinha esse outro rapaz, o lateral, como é o... Wanderson. Não o Anderson, mas aquele que tem o cabelinho de... Cortez. Cortez, que eram os rodados, vamos dizer, né? E aí, enfim, aí o Grêmio passou por esse teste aí. Então, temos a próxima etapa, então... Que é o Independiente Del Valle, né? Que aí o furo é mais em cima, né? Porque esse time que o Grêmio eliminou aí é um time que não teria como fazer frente a um time como o Inter, como o Grêmio, como esses times da primeira linha do futebol brasileiro. Então o Grêmio vai pegar esse Del Valle, que é, aliás, o time do atual treinador do Internacional. É um time bem treinado ainda, porque ainda é uma herança do treinador atual do Internacional. Mas o Grêmio, assim como o Internacional está fazendo, o José Silvas, é importante ver que o Grêmio ontem, os 2 gols do Grêmio foram de 2 grandes revelações, que é o Ferreirinha, que já tem um pouquinho mais de rodagem, e do Ricardinho, que é um centroavante que está despontando aí. Me parece que o fato de tanto o Inter, embora tenha chegado a vice-campeão brasileiro ano passado, e o Grêmio sequer ter chegado perto disso, a frustração do Campeonato Brasileiro de 2020 fez com que tanto um quanto o outro, Grêmio e Internacional, começassem a pensar na exploração, no bom sentido, claro, ou no aproveitamento da sua base. Então, tanto um quanto o outro time... Eu me lembro que o grande time do Internacional da década de 70, que é aquele timaço que o Internacional teve, depois também sempre teve uma base fundamentalmente focada nas equipes de base. O Grêmio também. Quando o Grêmio chegou lá adiante, o campeão da América, lá no 83 e tal, era a maioria da base. Então, parabéns ao Internacional, parabéns ao Grêmio. Tivemos que ter esse problema no ano passado no Campeonato Brasileiro, principalmente o Grêmio, que teve uma atuação frustrada, principalmente no final, mas a despertar para a exploração das suas bases. Claro que eu acho que o Grêmio passa do Del Valle, apesar de ser um adversário mais difícil, e vai se classificar para a fase de grupos da Libertadores da América, onde já está o Internacional, por razões próprias, por mérito próprio, por ter sido vice-campeão, quase campeão brasileiro, enfim. Muito bem. Luiz Paulo Germano, o que me diz? Boa noite a todos. Eu acho que não tinha como perder para o tal do Ayacucho, né? O jogo estava jogado desde a semana passada, desde quando foi destinado esse adversário para que o Grêmio pudesse enfrentar essa sua primeira fase na chamada pré-Libertadores. Acompanhei o jogo ontem, achei que foi um belíssimo teste para os meninos que estiveram em campo, muito menos pelo adversário, mas muito mais pela competição, pelo estrangeiro, por um campo na altitude de Quito, que não é a altitude de Cusco, mas é uma altitude importante.
Agora, a próxima etapa vai exigir muito mais do Grêmio. O Independiente del Valle é um time muito melhor do que este time peruano. O Grêmio deve melhorar em relação aos seus desempenhos últimos, porque senão ele terá dificuldades. Não pensem não que é jogo jogado. Eu acho que é um jogo difícil, é um jogo que, especialmente lá no Equador, tem tudo para ser um jogo muito peleado, um jogo em que o Independiente del Valle vai tentar fazer o seu resultado para tentar, no jogo de volta aqui na Arena, segurar uma eventual vantagem construída no primeiro jogo. Eu acho que o Grêmio tem que abrir muito esse olho para esse próximo jogo ou para esses 2 próximos jogos da Libertadores. Perfeito. Luiz Fernando Zac. Eu acho que, primeiro, esse adversário peruano, completamente sem experiência, a primeira vez que disputa uma Libertadores, que foi a segunda vez que andou de avião, um time que nunca tinha saído do Peru, jogou limpo, um time que não, nem o espírito de Libertadores que os times mais fracos têm, ele não teve. Quer dizer, é um adversário, o Grêmio fez o que tinha que fazer, fez resultado em casa e, como disse o Luiz Paulo, dá experiência para o jovem jogador disputar uma Libertadores, jogar fora de casa. Isso sempre é bom para um uso, como diz o Silvio, um uso futuro próximo. Quer dizer, a realidade do futebol brasileiro, e principalmente o Internacional e Grêmio, o Internacional mais pelas questões financeiras e o Grêmio por uma questão de filosofia, é de ter que começar a investir e buscar na categoria de base aquele jogador que vem para ser reserva e, com o tempo, passar a ser titular. O erro que tanto o Grêmio fez de uma maneira mais demasiada do que o Inter, mas o Inter também errou, foi trazer jogadores caros para serem reservas. Quer dizer, o reserva, aquele que é pouco utilizado, esse tu cria em casa. E daqui um pouco surge o Ferreirinha, como está surgindo o Caio Vidal no Internacional, como está surgindo talvez o Ricardinho, o Praxedes, quer dizer, que daqui um pouco vão ser titulares. Mas se não forem titulares, serão reservas baratos, reservas criadas na casa, etc. Eu acho que a tendência e a política destinada a esses dois clubes será essa, não tenho a menor dúvida. Na questão do próximo adversário, muda o patamar. O Independiente del Valle é de outra praia. É um time que já foi campeão da Sul-Americana, é um time que já disputou Libertadores, é um time que tem o espírito da Libertadores. Ele, quando jogou com o time, o espanhol... União Espanhola. União Espanhola do Chile, ele fez o que se faz Libertadores. Jogou fechado o primeiro jogo, perdeu de 1-0, na volta tocou 4. Quer dizer, joga com o regulamento embaixo do braço. Os peruanos vieram aqui em Porto Alegre, quando começaram a olhar o jogo, já estavam perdendo, querendo jogar de igual para igual. Por não terem o espírito da Libertadores. O Independente, além de ser um time arrumado, além de ser um time experiente, é um time que tem um pouco mais do espírito copeiro da Libertadores. O Grêmio, se for o Grêmio do final do Brasileiro, pode dar qualquer resultado. Né? Se for aquele Grêmio instável, que fazia jogos ruins com jogos mais ou menos, pode dar qualquer resultado. Se for dentro de uma normalidade, o Grêmio passa. Tem mais time, tem mais tradição, tem história e sabe jogar a competição. Mas vai ter que jogar mais do que está jogando. O estar jogando é muito difícil, Silvio, porque o parâmetro é complicado. Era contra o adversário que tu sabia que ia ganhar. Um adversário que, no natural, o Grêmio foi ganhando, fazendo 2, 3, 4-0 e terminou o primeiro tempo. Então, sabia. Tanto é que vai para um segundo jogo e que não leva nem o treinador, que eu acho um erro absurdo do Grêmio. Eu acho uma desconsideração do Renato com o clube. Tem que ir até para prestigiar, motivar e conhecer o jovem jogador. Uma coisa é conhecer no treino, outra coisa é tu conhecer na disputa, no jogo. O treinador tinha que estar lá. Eu vi pela televisão. Não é igual. A convivência do vestiário, a convivência no hotel, a convivência na viagem vai mostrando o jogador se tem personalidade, se ele está preparado, se ainda falta... Aí o treinador não vai porque razão... Bom, isso interessa ao Grêmio, mas acho que é um erro. E vai ter que jogar mais. O Grêmio jogou poucas partidas no campeonato. E as partidas que jogou no Campeonato Gaúcho venceu e na Libertadores venceu as duas. Eu acho que é natural, vai crescendo no desenrolar da competição. Muito bem. Em relação ao Esporte Clube Internacional, o que está achando do novo treinador? É muito pouco. Me agrada toda
toda mudança, quando vem um estudioso, quando vem alguém que olha o clube como a sua oportunidade, né? E eu digo que o Ramires está olhando o Internacional porque ele teve proposta não digo, mas ele teve, enfim, namoro com São Paulo, com o Santos, né? Sondagem com o próprio Palmeiras ali atrás, e ele que já tinha um pré-acerto com o Inter, e definiu e manteve esse pré-acerto, mostra que ele está olhando o Inter como a sua oportunidade profissional. Então, eu gosto do estilo de jogo, é um estilo propositivo, joga para ganhar. Bom, se o Internacional tem jogadores neste momento para fazer esse estilo de jogo, eu tenho minhas divergências. Eu acho que o Internacional vai ter que pontualmente buscar algumas peças. Se buscar as peças indicadas para o lugar indicado para essa sistemática, que bom. O Kudê, quando veio, precisava um volante que sabia jogar. Trouxe o Musto. Aí errou na avaliação do jogador, ele tinha o conceito certo. Eu acho que o Internacional precisa desse volante que saiba. Eu digo volante que eu gosto muito é o Felipe Melo, que ele é volante, marca, chega, mas põe a bola no pé, sabe jogar. Este volante precisa, o xerifão na frente da área, mas que tem a qualidade, que sabe jogar futebol. Mas me agrada, ele é um treinador que está fazendo fazendo rodar os jogadores para ter o seu conhecimento, mas se sabe, é um time que procura fazer gol. Treinou o Internacional praticamente só numa partida, vamos esperar a sequência. Agora, tem que também ter adversários mais qualificados, porque o Campeonato Gaúcho é um me engana que eu gosto. Quer dizer, tu joga com adversários mais fracos, que tu ganha a maioria dos jogos, e daqui a pouco tu vai disputar com o Grêmio se vai ser campeão ou não. E às vezes tu é campeão gaúcho e se ilude, que aconteceu, no meu entendimento, com o Grêmio no ano passado. O Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho e achou que estava no caminho certo e mostrou durante todo o ano que não estava no caminho certo. Todas as competições, foi mal em todas, não ganhou nenhuma, etc, etc. Então, o Campeonato Gaúcho, às vezes, cria essa ilusão. Tem que separar. Se tiver... O Campeonato Gaúcho, claro, se ganhar, melhor. Evidentemente, todos nós queremos ganhar. Mas se ele servir para montar um time para as competições principais, que seriam a Libertadores e o Brasileiro, eu acho que aí o Internacional está no caminho certo. Muito bem. Luiz Paulo Germano e Silvio Lopes, em relação ao Grêmio Porto Alegrense, presidente Romildo Bolzan sinalizando aí com 3, 4 nomes para vestir a camisa de titular. Está trabalhando, como se diz, na surdina, na moita, né? De maneira bem discreta, para não alertar o mercado, enfim, né? Acreditam e têm essa expectativa aí? Eu acho que o presidente Romildo sempre soube, de maneira muito adequada, conduzir o Grêmio, né, em todas as questões. Acho que agora, nesse ano de 2021, quando nós iniciamos esta temporada, já de maneira tardia, em virtude da pandemia, o presidente dá sinais de que ele vai estar mais presente no futebol e, por consequência, mais presente no vestiário. Isso é bom, porque eu senti a falta de uma maior interlocução da direção no que diz respeito ao trato das questões de futebol, o que envolve, evidentemente, questões relacionadas a contratações. O que eu não gosto, e não é só no Grêmio, mas especificamente no Grêmio, é que começam a pipocar uma série de nomes, todos de grande envergadura, mas que são nomes que, a princípio, não podem ser contratados. E não podem ser contratados, Silvio, por uma única razão: são muito caros. São muito caros. Primeiro, em relação a alguns, é preciso que se levante alguma dúvida. Claro que eu gosto do Douglas Costa. Claro que eu acho o Douglas Costa um baita jogador. Gremista, certamente vestiria com alma a camiseta do Grêmio. Mas é preciso considerar 2 fatores. O primeiro deles, o Douglas Costa vem jogando, ele está na ativa, ele vem jogando. Qual é o scout de lesões dele nos últimos 3, 4 anos? É um jogador que está se lesionando muito. Está descontado. Enfim, são coisas que nós precisamos ponderar. E segundo, a questão financeira. Então falam no Rafael Carioca. Parece que entre Grêmio e Rafael Carioca teria havido um acerto financeiro quanto à questão salarial, porém não houve um acerto por 2 milhões
de dólares na pedida que o Tigres teria feito em relação à liberação do atleta. 2 milhões de dólares é uma margem muito pequena depois que você faz toda uma evolução para fechar uma negociação. Por isso eu até acredito, e aqui é um mero sentimento, ou uma ideia de que o Grêmio possa ter recuado estrategicamente para ver o que acontece ao longo dessa semana. Sem dúvida. Né? E aí, daqui a pouco, o mexicano liga e diz, para aí, Vamos não acertar. é 5, mas quem sabe 4, me dá lá o direito de preferência para alguém, coisa e tal. Claro. Bota um O Zaque atleta sabe no- bem como é que funciona Claro, isso, sabe sabe como é que a gente maneja dentro do departamento de futebol. Agora, no final da tarde, Silvio e Isaac, surgiu o nome do Cuéllar, que é um baita jogador, jogou muito com a camisa do Flamengo, mas, na minha opinião, é impossível que o time árabe o Mas o libere. último ano dele foi ruim. O que vale, essa é a fotografia. No Flamengo foi bem, saiu do Flamengo não foi bem. Qual é o Cuéllar que está contratando? Exatamente. Ele está como titular, o time é líder da liga lá, mas o time como um todo, que é treinado pelo ex-técnico do Corinthians, o Carrilli, né? Carille. Carilli. Ele custa fortunas. Muito E o caro. time não precisa vender. É verdade. Então, até que ponto isso é efetivo ou não? Até que ponto isso, Mas, de Luiz fato, Paulo, tem chance de acontecer ou eu não? concordo, e o programa é democrático, e discordo de algumas coisas. Qual é a liga que está jogando? Qual é o futebol? Ela está jogando o futebol árabe. Qual é o preparo do futebol? Qual é a intensidade que se joga? Se nos botar a jogar lá no futebol árabe, daqui a pouco a gente até joga. Porque o nível... O Internacional já teve experiência, todo esse jogador que veio do mercado árabe, aí chegava aqui e não jogava bem. Eu acho que o Grêmio, tu tem razão, na questão do Rafael Carioca, eu acho que é uma estratégia. O Grêmio recua e vai buscar esse jogador. Eu acho que esse jogador entra no Grêmio e é o jogador que o Grêmio precisa e não tem. Quando tu fala no Douglas Costa, é um gremista, aí quer 2 milhões por mês. Quer dizer, que gremismo é esse, né? O cara está rico graças ao Grêmio, o Grêmio projetou e botou ele no mundo, e acho que aí também o Luiz Paulo tem absoluta razão, quer dizer, vamos buscar o retrospecto recente dele. Quer dizer, lesões seguidas, iniciou partida titular, depois já estava no banco, não está jogando, tem que se analisar. O Grêmio, a característica do Romildo, que é amigo pessoal, e tenho respeito e admiração pelo Romildo, acho que um belo de um gestor, mas é muito ruim para contratar. O Romildo é um avião para vender. Ele vende bons jogadores, evidentemente, mas vende bem. O Grêmio já teve jogadores bons que foram mal vendidos. Agora, as contratações, não deram sorte, não deu certo, mas começar a considerar todas as grandes contratações que o Grêmio fez na sua gestão, dos grandes jogadores, eu digo renomados, vai pegar o Diego Tardelli, vai pegar o Marinho, vai pegar o André, vai pegar uma série de jogadores caros que, em tese, esse vem para ser titular. Nenhum deu certo. Nenhum deu certo. Fora aqueles, o ponta esquerda, Mas o aí tem Castoriano, nós vamos chegar. É ele ou é o treinador? Mas ele banca o treinador. Ele banca o treinador. Então, essa aproximação dele no futebol, Luiz Paulo, o Zé Otávio foi um grande vice-presidente de futebol. Era um cara de vestiário. Sem dúvida. Eu não fui um grande, mas eu fui um bom diretor de futebol e eu era de vestiário. O Grêmio me parece que falta isso. E aí tem o espaço. Na medida que não tem essa figura, tu bota a última instância do clube, que é o presidente, dentro do vestiário. Que é o pior, é o maior risco. Ainda mais quando tu está com um treinador que todos nós sabemos que está no fim do seu ciclo. Já está esticado o ciclo do Renato. Então, a tendência do desgaste é maior. A tendência do mau resultado, e aí se pega o último ano, ela é existente. Quer dizer, o Grêmio não, como diz o Silvio, 6º lugar do Campeonato Brasileiro, com o plantel que o Grêmio tinha. Desculpa, o Grêmio tinha que estar entre os 3 primeiros. Eu tenho O Grêmio toma a goleada do Santos numa Libertadores, o Grêmio perde da maneira que perdeu na Copa do Brasil, sem fazer nenhum enfrentamento forte em cima do Palmeiras. Quer dizer, e isso é a mão de treinador. Isso tem que... E quando tu traz o presidente para o vestiário... Mas aí nós estamos diante de uma situação que é de gestão.
Ou seja, o presidente topa fazer esse tipo de atividade. O vice-presidente de futebol anterior, Paulo Luz, querido Paulo Luz, belíssimo amigo, enfim, uma pessoa que se dedicou corpo e alma ao Grêmio. Mas às vezes a competência para um cargo é outra. E não é de hoje que o Paulo Luz se dedica ao Grêmio, mas lamentavelmente o Renato passou por cima da autoridade do Paulo Luz. Como passou de todos os dias. Mas aí falta, Zac, é uma coisa que eu vou dizer aqui para os nossos amigos, Silvio, falta a imposição do vice. Vem cá, quem contrata é o departamento de futebol, não é o treinador. O treinador pode participar dos processos de escolha, mas quem tem que assumir a responsabilidade pela contratação de qualquer jogador é o departamento de futebol. Quem está gerindo o dinheiro do clube é o departamento de futebol. Porque depois o treinador vai embora, não é o caso do Renato, que já está aí há 5, 6 anos, mas depois o treinador vai embora e fica aquele monte de jogador ganhando um monte de dinheiro que Prejuízo não consegue absoluto. colocar em lugar nenhum. Então, mas nós temos essa situação. Mas, Luiz Paulo, se tu olhares nos últimos 4, 5 anos, vamos pegar o tempo do Renato, quantos vice-presidentes de futebol passaram? E o Grêmio ganhando. E quando perde, tu troca. O Grêmio ganhando, olha, pô, eu me lembro, olha, o Romão, o Saúl, o Adalberto, o Beto Guerra, o Duda, agora o Paulo. Mas todos tiveram a mesma característica. Eles eram pessoas que amorcegavam. Mas ninguém... quem é que escolheu eles? A princípio é o presidente. Escolhe sempre com a mesma característica, aquele que não se impõe. Exatamente. Talvez não serve para o presidente. Eu não quero tirar a virtude e a qualidade de nenhum deles. Acho que trabalharam... Excelentes. Mandar um abraço para o Beto, né, que é presidente da Associação Leopoldina Juvenil hoje, né, o Beto Guerra, nosso querido amigo, nosso assistente, que nos dá o privilégio aí da audiência. Mas, enfim, a questão é que isso é uma situação de filosofia. Né? Eu diria o seguinte, olha, quem contrata é o departamento de futebol, a autoridade dentro do vestiário sou eu e, eventualmente, aqueles com os quais eu me assessoro ali. E, claro, vou primar por uma ótima relação com o treinador. Claro que vou primar. Só que a gente precisa olhar uma outra coisa, né? O treinador tem... Eu sou eu. O treinador tem uma estátua no pátio da arena. Ele é muito forte, viu? O sujeito que fica... Quem é que tem uma estátua no pátio da arena? Esse treinador tu não demite. Isso é a pior coisa. Esse tu não consegue demitir. Vai ficar até pedir demissão. E um vice-presidente para enfrentar um Renato, com o histórico do Renato no clube, é muito difícil. Tem que ter uma personalidade muito forte, tem que ser um sujeito de muita fibra para encarar um treinador como o Renato. E entre os que nós conhecemos lá do Grêmio, potenciais vice-presidentes, eu acho que nenhum deles, com todo respeito, teria esta dimensão para enfrentar o Renato. Silvio, quando o treinador é maior que o dirigente no clube, é verdade. É complicado. Muito bem. Vamos adiante, então, falando de Banrisul, aquele banco que nos ampara na hora da dificuldade e também nos ampara na hora de prosperarmos. Né? Esse é o Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco de todos nós gaúchos, que tem as taxas mais civilizadas. Banrisul, aqui é a nossa casa e nela nossa parceria faz a diferença. Dá uma olhada na mensagem do Banrisul, o grande Banco do Sul. Imaginar um mundo melhor. É isso que as crianças fazem. É nelas que o Banrisul se inspira. Por isso, ampliamos os serviços em nossos canais digitais e contratamos uma das principais instituições de saúde do país para definir os protocolos de proteção para clientes e funcionários. É assim, cuidando da nossa casa e de quem vive nela, que vamos juntos construir um novo amanhã. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Ok, vamos falar do Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Maravilha. Onde fica essa maravilha que veio lá da Serra Gaúcha? Quem trouxe o Armazém do Queijo, Empório Gourmet para Porto Alegre foi o empresário João Tumeleiro. Está aí na tela aí o João Tumeleiro, tá bom? E essa é uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital de todos nós gaúchos, a nossa Porto Alegre. Fica na rua Murilo Furtado, 254, em Petrópolis, ok? É aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos fechado. Tem teleentrega, tem tudo de bom,
tem cartões de crédito. Aqui, minha gente, é um negócio fantástico. Delícias absolutas no Armazém do Queijo Empório Gourmet, comandado pelo empresário e grande especialista em gastronomia, exatamente João Tumeleiro. Então, é aquela oportunidade, como eu digo, né, de apreciar o sabor da Serra Gaúcha aqui em Porto Alegre. Com uma teleentrega de primeira grandeza, você faz seu pedido, logo, logo está chegando no seu domicílio, seja residencial ou corporativo. O que tem por lá? Queijos importados, nacionais, frios importados nacionais, vários. Uma imensa lista, né, de maravilhas de frios e queijos. Especiarias, conservas, pães, massas, geleias, doces, patês, espumantes, vinhos, salmão, camarão, pato, marreco, bolinhos de bacalhau, cestas para presentes, sugestão incrível, maravilhosa. Você quer presentear, foi convidado para ir na casa do amigo, jantar, essa coisa toda, chega com uma cesta, né, muito bem elaborada, de frios e, né, importados, nacionais, etc. Tal. E tem vinhos maravilhosos lá também, só coisas boas, pizzas maravilhosas, empadas espetaculares. Olha só a variedade que tem no Armazém do Queijo, Empório Gourmet, Rua Murilo Furtado, 254 em Petrópolis, estacionamento tranquilo na frente, tá bom? Tranquilo, uma rua de mão única, muito segura para você que vai no Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Adiante vamos, falando de Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, tá bom? Ela é centenária, tem a sua sede na Praça Otávio Rocha 65, é centro histórico, o telefone é 51 3228 1999 e o site é aspecir.com.br. Simers, neste momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos dessa pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Então, te liga porque a situação é exatamente essa, né? É o que diz o Simers. E a aspiradora predial está aí, bombando também, com uma sede em São Paulo, naquele ambiente difícil de se trabalhar, de chegar uma empresa gaúcha, está conquistando cada vez mais espaço por lá, por São Paulo. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones em São Paulo é o 11 23 48 4000. Aqui em Porto Alegre, 51 32 16 6100. O site auxiliadorapredial.com.br. Melhor ambiente, melhor empresa para você deixar os seus imóveis, né, por uma carteira de aluguéis, compra e venda também de imóveis e administração de condomínios. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Eu vejo notícias, o Luiz Fernando Záquia, você que, além de todo o histórico como político, desportista, etc. e tal, conhecido de todos, presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal, estadual, chefe da Casa Civil do Palácio Piratini, uma ficha maravilhosa como político, gestor público. Agora na Prefeitura, colaborando aí a convite do prefeito Sebastião Melo, o titular da Secretaria de Mobilidade Urbana. Nós temos essa notícia que diz que há um acordo que em 90 dias fica tudo como dantes, tudo como está. Esse acordo entre Prefeitura e transportadores, a Associação dos Transportadores de Passageiros, a ATP. Isso está mais ou menos bem alinhavado, esses 90 dias funciona direitinho, sem algum tipo de restrição. Restrição que eu digo vai funcionar mais ou menos por música até, então, se passar para uma nova etapa? Foi assinado hoje, né? O acordo no Sejust, que houve pela Justiça a mediação, a Prefeitura, em cima dos meses de fevereiro, março e abril, pelas razões conhecidas, principalmente pela questão da pandemia, há uma defasagem, né, do sistema. O sistema ele é um sistema deficitário, a demanda cada vez mais diminuindo. Para que nós tenhamos uma ideia, em fevereiro de 2019, transportava 792 mil pessoas dia. Em fevereiro agora de 2021, se transporta 276 mil pessoas. Quer dizer, os custos permanecem os mesmos. Exatamente. Há uma diminuição nos custos variáveis, que representam 30% da tarifa, mas os custos são altos, a demanda diminuindo, consequentemente a receita baixa, então há uma defasagem. O sistema
ele começa a ficar falho, o sistema começa quase uma pré-colapso, né? Daqui a pouco vai parar e não pode parar o sistema de transportes. Então, a prefeitura, excepcionalmente, rigorosamente, neste período de 90 dias, ela está subsidiando essa diferença. Ela está subsidiando, pegou o mês de fevereiro, março, pegou o resultado de fevereiro, vai pegar o resultado de março, vai pegar o resultado de abril, que aí, principalmente porque ainda estamos em bandeira preta e, consequentemente, diminuindo ainda mais a demanda e, consequentemente, a receita, e ela vai subsidiar essa diferença de uma maneira excepcional para que o porto-alegrense não fique sem, ou que perca a qualidade desse serviço, né? Veja, por todas as razões, ainda existe um decreto, e nesse decreto estadual proíbe que passageiros possam ser transportados dentro do ônibus em pé pela questão do contágio. Sem então, dúvida. cada vez mais diminuindo a possibilidade de aumento de demanda. Então, esses 90 dias o município vai subsidiar, vai fazer o pagamento em 8 parcelas dos valores apurados nesses 3 meses, que está limitado ao máximo de 15, 16 milhões, não passa disso. O governo vai pagar em 8 parcelas e se criou uma comissão de técnicos da prefeitura e técnicos da TP para que possam, neste período, construir tecnicamente alternativas para que se possa essas alternativas serem votadas na Câmara, serem adotadas pelo Poder Executivo, que tem o objetivo da redução do custo, sem perder, evidentemente, a qualidade. Para que o sistema possa ser equilibrado, e aí sim, aí num período de 12 meses, que nós entendemos na Secretaria de Mobilidade, de um período de até o final do ano, de fazer uma grande revisão do sistema de mobilidade de toda a cidade. Não só no sistema de transporte coletivo, mas em todo o sistema de mobilidade para viabilizar o processo. Nós não podemos fomentar alguns em detrimento de outros, né? Fomentar aqueles que não têm uma reciprocidade social para a comunidade, para a sociedade, e daqui a um pouco estrangularmos ou matarmos aqueles que têm, e eu digo objetivamente o ônibus, que também tem um caráter social. Agora, o ônibus transporta, Silvas, Sim. 30% de pessoas gratuitas. Sim. É o único meio de transporte que tem essa gratuidade. Um telespectador pergunta, se a prefeitura vai patrocinar cifras para os transportadores, que eles descalçam o compromisso, segundo aqui, não poderia encampar transporte coletivo, então a prefeitura fica com o faturamento que der, seja prejuízo ou não, e ela vai investir nela mesma e não em empresas particulares. Mas veja bem, ela não está investindo nas empresas, ela está investindo no sistema. Não, tudo bem, mas... E tem uma empresa pública, que é importante que se diga, a Carris, que é pública, que ela detém 22% do sistema. 22% das linhas são operadas pela Carris. E digo o seguinte, as melhores linhas de Porto Alegre, as linhas mais curtas e as linhas transversais. É o chamado filé. As curtas filé e as transversais linhas boas. E 22% do sistema da Carris. E a Carris tem um custo de até 40% superior ao custo das privadas. Então, a tarifa hoje é cara pelo custo da Carris. Então, se pudéssemos, esse seria o desenho ideal, se o 100% fosse privado, o resultado era melhor. Se 100% das linhas fossem privadas, hoje a tarifa seria mais barata. Mas assim... ela encarece, Silvas, porque o quilômetro das privadas está custando R$ 8,40. Da pública, R$ 10,16. Isso não existe, essa mecânica, essa composição das empresas privadas assumirem a Carris, por exemplo? Assumirem? Não, eu acho a Carris está sendo feito um estudo, né? Está se vendo toda... Primeiro, tem que melhorar o sistema para que a Carris ou para que as empresas privadas possam sobreviver a isso. Hoje, se tu botar a Carris no mercado, diz, bom, vamos privatizar a Carris, ninguém compra. Ninguém compra. A Carris, a CE... Isso aí, se o sistema estiver melhor, se o sistema começa a não ser deficitário, porque o sistema é deficitário e a Carris é deficitária, quem é que vai comprar uma empresa deficitária dentro de um sistema deficitário? Não existe. Se o sistema começa a ser viabilizado, bom, a Carris possa ter um valor, né? Só que a gente tem que pensar, por que a Carris tem um custo maior? Porque é uma empresa pública. É uma empresa pública. E a empresa pública tem um custo maior.
Hoje, a empresa da iniciativa privada, as operadoras privadas, tiver que comprar um ônibus, ela vai no preço do dia. Qual é o mais barato? Qual é o que tem melhor condição? Ela vai comprar os pneus, que são custos caros na composição tarifária. Onde é que está o pneu mais barato? Quem é que está vendendo? Qual é a revenda que vem no dia está com preço mais acessível? A empresa pública tem que fazer uma licitação. E a licitação, tu não faz no dia, demora não sei o quê, daí o preço já é diferente. Isso tudo é custo. Os servidores, hoje, na Carris, são 2.000 e aproximadamente 2.200 servidores na Carris. Hoje tem 450 que estão encostados. Ou por Covid, ou por grupo de risco, ou por outra. Ou que está gordo, não cabe na cadeirinha de cobrador. Na privada, não, os números não são esses. Sabe, tem esse detalhe na Carris, né? O cara é gordo, não entra na cadeira ali da roleta do cobrador, ele não trabalha. Fica encostado. Mas final do mês recebe. Então é bom, sim, é bom engordar, né? Daí não trabalha. Entende? Então, essa é a característica da empresa pública. E só que ela tendo o custo mais caro, o quilômetro, ela encarece a tarifa. E hoje a tarifa é R$ 4,55, talvez se 100% fosse empresas privadas, o valor seria menor. Perfeito. Luiz Paulo Germano. Esse problema do transporte coletivo, ele parece um problema que vai aumentando a cada ano, né? E ainda mais diante de uma situação como a que nós vivemos, que é a da pandemia, toda a reforma que precisa ser feita, ela se torna, neste momento, engessada em virtude das outras necessidades que o poder público precisa atender. Então, imagino que o prefeito Sebastião Melo esteja hoje com a sua cabeça exclusivamente voltada, ou pelo menos predominantemente voltada, a disponibilizar leitos para os porto-alegrenses nas mais diferentes redes hospitalares, sejam elas públicas ou privadas, equipando todos esses institutos de uma forma geral. Então, em que escala entra a prioridade da reforma do sistema de transporte urbano de Porto Alegre? Evidentemente que ela cai para um segundo momento, quando ela deveria, num estágio de normalidade, estar dentre as primeiras circunstâncias que deveriam ser atacadas pelo poder público. Luiz Paulo, só te interrompendo. Hoje, Covid número 01, e transporte, a crise do transporte é 02. O prefeito Sebastião Melo, desde o primeiro dia que assumiu, disse, a primeira reunião que ele fez foi com os transportadores, primeira reunião, no segundo dia de governo, e disse, depois da Covid, a minha atenção é essa. E tem sido, olha, eu tenho que fazer um elogio aqui ao Sebastião Melo, tem participado das reuniões com a Conjuste, que é a juíza de mediação e as mediadoras. Nós fizemos 6 reuniões com Conjuste e fizemos mais de 10 reuniões com a ATP, com os transportadores. E o prefeito Sebastião Melo participando, construindo, porque é difícil, tu tirar nessa crise, tu te dizer assim, não vou botar 16 milhões no Covid para botar no transporte, quer dizer, tu tem que ter essa coragem. É importante o transporte, evidentemente, mas nada é mais importante que colocar recursos. Mas a questão é a seguinte, claro que eu concordo, era uma das bandeiras, inclusive, de campanha, tentar regularizar esse sistema, mas a Covid não é só o hospital, eu usei o exemplo do hospital. A Covid é o padeiro ali na esquina que está com dificuldade de ter o seu empregado trabalhando, é o comércio não essencial que está com as portas fechadas, são os restaurantes que estão limitados à questão do delivery, que é uma circunstância que evidentemente restringe muito a atividade dos restaurantes, que é uma atividade econômica importante da nossa cidade. Como decreto estadual. Decreto estadual. Não, decreto estadual, mas isso acaba acontecendo aonde? É na cidade. Sim. Né? Qual dos entes federativos que está mais próximo de nós na qualidade de cidadãos? É a cidade, é o município. Para quem é que eu vou reclamar? É para o prefeito, é para o meu vereador, é para o meu secretário, enfim. São circunstâncias que, lamentavelmente, nós estamos vivendo na cidade. Agora, voltando à questão dos ônibus. Pois bem, eu acho que esta é uma solução paliativa, evidentemente que é uma solução paliativa. Passageira. Valendo-se aqui de uma analogia do momento, é um tubo de oxigênio. É um tubo de oxigênio que vai acabar. Vai acabar. 90 dias acaba. Não é? E aí? Nós temos 90 dias para melhorar o doente. É verdade.
Não é? Nós temos 90 dias para melhorar o dinheiro. Na Silvio verdade, Lopes. José Silva, ao contrário desse telespectador, e embora sendo um economista liberal, eu concordo, por exemplo, eu me lembro que a reforma bancária, em 86, eu participei da reforma bancária aqui no Brasil, muitos momentos houve em que o governo teve que intervir no sistema bancário, socorrendo os bancos, para que não houvesse colapso do sistema. Então, a questão do transporte coletivo, do ponto de vista macroeconômico, eu acho que ela se ajusta exatamente nessa questão. Os empresários estão com dificuldade, não dependeu da operação em si do mercado, mas o mercado acabou tendo uma influência externa que não dependeu da operação, do gerenciamento, da questão da lucratividade, da questão da operação do próprio sistema. Então, eu acho que o governo tem sim que socorrer as empresas nesse momento, essa passagem toda, essa coisa transitória, exatamente para que possa salvar o sistema, assim como se fez com a rede bancária em 86. Se criou uma reforma bancária toda, uma estruturação de peso estrutural nos bancos, e muitos deles, se não tivessem sido socorridos pelo governo, teriam falido e trazido prejuízos para milhões e milhões de pessoas que tinham seus investimentos em caderneta de poupança, fundos de investimento, fundo de renda fixa, e que eram bilhões. Essas pessoas teriam prejuízo total se o governo não tivesse intervido. Então, eu acho importante que o governo tenha essa sensibilidade, e tu falaste muito bem, Isaac, o prefeito Melo está sendo exatamente a figura necessária para este momento que estamos atravessando. Depois nós vamos comentar, José Silva, eu vi hoje a live do governador Eduardo Leite, e parabéns ao governador que neste momento, e eu acho assim, abrindo parênteses, eu acho que não só o governador, os governadores e o presidente têm que acabar com essa briga pela mídia, tem que acabar com isso, tem que distender as relações, porque é este momento de atacar agora e derrubar o Covid e derrotar esse vírus. Porque se não houver esse entrelaçamento de interesses comuns entre os governadores que detêm o poder para administrar o Covid e o presidente da República, como magistrado maior da nação, nós certamente vamos enfrentar muitas dificuldades. Pois o governador, nessa live, ele está anunciando que houve uma redução expressiva na demanda por internações hospitalares e que, em função disso, a partir de amanhã, ele estará com esse comitê que ele tem lá no Palácio, reunido com as entidades, de modo geral, com a FAMURS, com a Grampal e outras entidades representantes dos municípios, para, a partir de segunda-feira, estabelecer a cogestão como volta a um setor em que as prefeituras poderão amenizar um pouco essas situações. E ele, governador, anunciou que as atividades não essenciais também poderão ser reativadas a partir de segunda-feira, que é uma grande notícia. É uma bela notícia, porque essa roda tem que girar, né? A economia, vamos falar no biscateiro, ele não está levando nada para casa, ele nem sai de casa, porque ninguém está abrindo a porta para ele fazer um trabalho lá hidráulico, no banheiro, na cozinha, qualquer tipo o azulejo, a reforma do banheiro, qualquer coisa assim, está tudo parado, estagnado, tá? Então, o que acontece? Esse pessoal tem que trabalhar, tem que produzir para levar o seu sustento para casa, né? As empresas têm que voltar a trabalhar, né? Seus empregados estão aí, precisam da vaga de trabalho, a empresa, para isso, precisa faturar, tem que negociar, enfim, a economia toda, a indústria, o comércio, todas as atividades econômicas, né? Tem que voltar, mesmo que de maneira ainda impactada pela Covid, por todas as determinações de decretos, mas não pode ficar absolutamente estagnado. Lacrado, fechado, não tem mais condições. O pessoal não resiste e vai haver uma desordem, ou seja, o pessoal não vai mais respeitar decretos. Lá em Caxias foi dito isso por grandes autoridades empresariais, pessoas de alta representatividade disseram que se for mantido a bandeira preta, eles vão passar por cima, eles não têm mais condições, eles têm que trabalhar. Tem empresa com 1.000, 2.000, 5.000, 8.000 empregados, mas que é isso? Parado, fechado? Quem é que resiste isso aí? Já foi o ano passado um monte de tempo. Esse ano, de novo. O pessoal não resiste. Então, lamentavelmente, tem que haver um meio termo entre a defesa da vida e a defesa da economia, da vaga do trabalho, do sustento das pessoas. Isso é absolutamente natural, natural. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva, laranja, sem adição de água, açúcar, sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Uva laranja, 100% natural, sem adição de água, açúcar, sem conservantes. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Muito bem, vamos ainda falar do CCG.
porque tem essa situação aqui do CCG que diz o seguinte, né? Está resolvendo tudo com a telemedicina agora, que é uma novidade que foi estabelecida e vai permanecer pós-pandemia. Olha aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Para ajudar a conter o avanço dos casos de Covid-19, diminuindo a circulação de pessoas e seguir atendendo os seus clientes, como sempre o CCG Saúde disponibiliza o serviço de telemedicina. São consultas com o seu médico de referência ou com especialistas, sem precisar sair de casa. É exatamente isso que o CCG Saúde faz, para cuidar e ficar pertinho da gente, independentemente da distância. A telemedicina do CCG Saúde é um jeito prático e confiável de consultar por teleconsultas ou videochamadas com uma equipe especializada que oferece todos os cuidados necessários. Basta agendar pelo site ccgsaude.com.br ou pela central de marcações. São mais de 14 especialidades médicas e que, para ter acesso, é só ser paciente desses médicos de referência. Se ficou alguma dúvida, por favor, entra no site do CCG Saúde e confira tudo por lá, tá bom? Então, assim que funciona lá o CCG Saúde. Vamos falar agora do Di Paolo, que está bombando na teleentrega, né? O Di Paolo está uma coisa louca, né? O take away, essa coisa toda. Lá no Bourbon Valley, de segundas a sábados, das 11 às 15h30, tá? E depois, isso de segundas a sábados, das 11 às 15h30. E depois, das 18 às 20 horas. Então, 15h30 é tipo até o horário do almoço. Depois, das 18 às 20 para janta, tudo pela teleentrega, tá bom? Domingos, das 11 às 16. Telefone no Bourbon Valley, Di Paolo, 51 30 26 79 88. Agora vamos lá para o Boulevard Laçador, de segundas a sábados, das 11 às 22, direto. É incrível o que vende lá a teleentrega do Boulevard Laçador do Di Paolo. De segundas a sábados, então, das 11 às 22 e domingo, das 11 às 16. O telefone lá no Bourbon Valley, 51 30 26 79 88. Isso lá no Bourbon Valley, 30 26 79 88. No Laçador Boulevard é o telefone 51 3325 1332. 3325 1332. Isso tudo, né, minha gente, enquanto durar a bandeira preta. Estamos com uma expectativa para a virada da semana, termos um abrandamento aí, e daí o pessoal poderá certamente comparecer de maneira presencial, talvez com um horário um pouco mais reduzido ainda que antes, porque parece que a bandeira vermelha agora terá um fechamento, vai ter mais algumas restrições, eu acho que especialmente em termos de horários. Eu acho que, por exemplo, a do supermercado deve ser liberada tipo 24 horas. É muito bom. Então tá aí. Vamos ver aí o Paulo Jeremia, é o nosso ator, né? É presidente do Grupo Di Paolo, mas também é um ator aí das coisas da nona, né? Das tradições da culinária italiana, especialmente lá de Bento. Dá uma olhada aí. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Maravilha aí. Paulo Jeremia, ator, vai fazer a ponte, né? Los Angeles, Califórnia, Los Angeles,
Bento, Porto Alegre, Itapema, São Paulo, 3 casas bombando da Di Paolo lá em São Paulo. É sucesso absoluto. Vidrobox Blindex, 50 anos, bem certo, comemorando em 2021, né? Fundada em 1971, líder no segmento vidreiro desde essa data, tá? São vidros temperados, Blindex, também com película de segurança de fábrica. São vidros para toda obra, tá bom? Temos vidros duplos para controle acústico, mais conforto, sem poluição sonora. Vidros múltiplos, anti-vandalismo, para lojas e vitrines externas. Vidros resistentes a projéteis, mais segurança contra a violência urbana. Vidros duplos, com persianas internas, mais durabilidade, conforto e privacidade. Isso tudo é Vidrobox Blindex. Telefone 51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br. Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. E o CIERS, referência no país, Centro de Integração Empresas Escola do Rio Grande do Sul, é o que mais age aqui, tem a melhor gestão, a estrutura, a sua área física, né? A sua gestão, tudo que ele oferece aos jovens e também a idosos, que tem uma série de projetos do CIE do Rio Grande do Sul, o Centro de Integração Empresas Escola. Então, fique ligado, olha aqui o site, ciers.org.br, telefone 51 3363.000, e agora você vai ver, então, um programa de aprendizagem na mensagem do CIE do Rio Grande do Sul. Veja aí. Bom, vamos adiante então. Muito bem. Silvio Lopes. José Silva, a Secretaria de Planejamento do Governo do Estado, através do seu Departamento de Estatística, anunciou hoje uma queda histórica do PIB gaúcho no ano passado de 2020, menos 7%. Quer dizer, não há nas estatísticas historicamente acompanhadas pela Secretaria de Planejamento aqui do Rio Grande do Sul, ao longo de toda a história, lá desde o começo, há 50 anos, não havia acontecido uma queda tão grande quanto esta aí, de 7% no PIB do Rio Grande do Sul. Para ter uma ideia de comparação, o Brasil teve uma queda de 4,1% o ano passado, ou seja, nós caímos quase que o dobro do Brasil. Claro que é uma explicação, de certa maneira, bem típica do gaúcho aqui, da nossa economia, que foi a queda de 29,8% na agropecuária, devido, sobretudo, à grande estiagem que tivemos durante um período bastante prolongado do ano passado. Mas, de qualquer maneira, José Silva, e em função das restrições econômicas havidas no comércio e na indústria, a indústria teve uma queda bem grande também, bem superior, quase a 6%, determinada exatamente pelas restrições na questão da atividade econômica de modo geral. E o setor de serviços, 4,8%. Ou seja, nós tivemos uma queda brutal também na área de indústria e de serviços em função das restrições havidas. Evidentemente, José Silva, que isso nos coloca uma posição bem difícil do ponto de vista da comparação com os demais estados. O Rio Grande do Sul, que já foi a quarta economia do país, hoje ela está em 7º para a 8ª colocação. Perdemos muito terreno nisso ao longo de uma série de acontecimentos e de governos que nunca se importaram em criar uma estrutura econômica, em fortalecer e, sobretudo, dar empreendedores aqui para o Rio Grande do Sul, trazer investimentos externos para cá, investimentos do próprio país, além de fortalecer a economia do Rio Grande do Sul. Ao longo, sobretudo, do começo dos anos 2000, tivemos governos que nunca se importaram com isso, nunca olharam a atividade econômica com aquele olhar de uma visualização de futuro, ou seja, de implantar aqui uma tecnologia mais moderna, abrir mais o mercado, prestigiar os investimentos que estavam aqui no Rio Grande do Sul e, sobretudo, abrir o Estado para investimentos de fora. Então, menos 7% é uma notícia muito ruim para nós. Esperamos que em 2021, que estamos começando agora, né, as questões todas envolvendo a pandemia, uma administração mais responsável do Estado possa recuperar o terreno perdido, José Silva. Perfeito. Luiz Paulo Germano. Uma notícia agora, no final da tarde, é de que o cupom se reuniu e majorou a taxa de juros em 0,75%, ou seja, tínhamos
uma taxa de 2% na última reunião do cupom, que foi em agosto do ano passado, 2020, e agora, hoje, houve um aumento em 0,75%. Isso significa, evidentemente, uma tentativa do governo federal em segurar a inflação, que foi alta no ano passado e que dá sinais, nesses primeiros meses aí de 2021, de não sossegar. Nós tivemos aí uma situação de aumentos sucessivos, especialmente em relação a questões relacionadas a combustíveis. Isso mexe com commodities, mexe, portanto, com dólar. Dólar está caro, né? Então é preciso que o governo pudesse mexer um pouquinho as suas peças lá, no sentido de aumentar um pouco a taxa de juros para tentar conter esse processo inflacionário. É aquela história, não é, Silvas? Economia parada não presta, mas a economia muito aquecida, ela também é desvantajosa. Então, o ideal é tentar encontrar um meio termo, até porque nós também estamos vivendo esse período sazonal, porque, embora seja uma pandemia de de mais de um ano, na verdade, ela é sazonal, ela vai passar, mas enquanto ela não passa, ela vai arrastando uma série de negócios, uma série de atividades para uma situação absolutamente insustentável sob o ponto de vista de geração de emprego, de geração de renda e etc. Então, o governo federal faz este ajuste em 0,75% na taxa de juros, que, portanto, já significa uma retomada numa elevação proposta pelo Banco Central. Muito bem, eu tenho aqui uma pessoa que está te assistindo em Miami, Tatiana. Tatiana, minha colega. Fosse Paraninfo. Tatiana, exatamente. Mandar um abraço para a Tati. Minha enteada está lá te assistindo, nos assistindo aqui. Foi aluna e hoje é advogada lá, fez o curso lá de novo. Exatamente. Fez o curso nos Estados Unidos, está indo muito bem, obrigado. Muito bem. Está tendo sucesso, né? Eu fui aluna dele, que é advogado em Miami. Ele foi para a NIF em 2003. Exatamente, tá? Exatamente. Falei esses dias com a Tati e combinei que da minha próxima ida aos Estados Unidos, que eu não sei quando será. Pois né? Tem que abrir, né? Tem que abrir. Eu vou fazer uma visita, né? Porque ela foi uma aluna muito dedicada exatamente. e optou por uma atividade no exterior e tem obtido, assim, muito sucesso. Eu queria realmente transmitir um grande abraço para ela e desejar mais sucesso ainda. Outro que está te mandando um abraço fortíssimo chama-se José Vilmar Govinassi. Outro. Fosse paraninfo dele também. Exatamente. Está te mandando um forte abraço. Está mandando para o Luiz Fernando Záquia, para o Silvio Lopes, para mim. Tá? Luiz Paulo Germano foi meu paraninfo do direito da PUC em 2008. Fala para ele que mandei um abraço a ele. E outro para ti, para o Záquia e para o Silvio. Então, um abraço, tá bem. Grande abraço, José Vilmar. Tempo que não nos encontramos. José Vilmar Govinassi. Muito bem. Então, dito isso, vamos falar do Grupo Zafre, 86 anos, que tem uma mensagem que a gente já na semana que vem vai começar a ficar mais perto, né? Que é aquela que diz que a vida acontece quando a gente se encontra. É uma mensagem muito linda. Aliás, o Zafre é prodígio nisso aí, né? É a agência matriz, que é a sua agência, também em produzir textos e VTs maravilhosos, né? Que encantam a todos, né? Chegam a pedir aqui na emissora, roda de novo, roda de novo. Então, olha aqui, a vida acontece quando a gente se encontra. Grupo Zafre, 86 anos, Hiper Zafre Bourbon, Supermercado Zafre. Olha os cartões Zafre, aproveite esses cartões, facilidades de pagamento, preços lá no assoalho, em toda a linha de produtos. Dá uma olhada aí. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafre. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Agora vocês querem fazer um tour pela Europa, sem sair de casa? Pelo Canadá, pela Califórnia, nos Estados Unidos, Serra Gaúcha, a nossa fronteira aqui, né? Temos aqui Paraguai, Uruguai, Argentina, todos os produtores de vinho, chilenos, Casa Silva. Olha aqui, ó. O mais importante para os vinhos do mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos. Sempre com garantia, tá?
de economia e qualidade. Passe em uma das lojas e confira. Na Vinhos do Mundo você encontra os melhores vinhos e regiões com garantia de qualidade e economia. Passe em uma loja e confira. Faz um tour pela Europa também, como eu digo, os países europeus, todos os produtores de vinhos, você faz um tour sem sair de casa, simplesmente sem viajar, melhor dito, desfilando nas lojas de vinhos do mundo, com um atendimento de primeira grandeza, só gente competente. Todas as 3 lojas que você vai ver agora têm estacionamento e segurança. Site vinhosdomundo.com.br, o telefone 51 3012 80 90, tá bom? Parcelamento no cartão de crédito. Se fizer uma comprinha mais ou menos encorpada, gratuitamente, a empresa Vinhos do Mundo, importadora, a maior do Brasil, leva o seu pedido ao seu domicílio corporativo ou residencial. Te liga, dá uma olhada. Então, estamos aí com a loja da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, com as características que eu já falei. Estacionamento, segurança e atendimento de primeira grandeza. Vamos para a Alameda, Lípio César, 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. E depois vamos lá para o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135. Também com a mesma qualidade, característica. Todas com essa cor aí que é singular. Identifica as lojas de Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. E vamos falar em Barranco, 51 anos no coração de todos nós gaúchos, né, minha gente? Melhor chopp, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital dos gaúchos. Quem vem a Porto Alegre, de qualquer ambiente, do exterior, do centro do país, do Mercosul, não passar no Barranquinho, não comeu não tomou o melhor chopp, não comeu o melhor churrasco, não saboreou o melhor churrasco. A primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Quem é que comanda aquele espetáculo lá chama-se empresário Elson Furini, comanda todo o complexo. E ali no Barranquinho temos o Léo Piscine, homem lá de Nova Prata, que comanda o Barranquinho com toda a sua competência. Telefones para teleentrega. Segunda-feira, terça, já vamos ter aí um presencial nessas 2 casas, tá? Vamos ver lá o Barranco, a teleentrega com 51 3331 6172. Isto no Barranco. No Barranquinho, o 51 30 28 23 10, teleentrega. Te liga, maravilhas, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Melhor chopp, melhor churrasco, tá bom? Ambientes climatizados e também ao ar livre. Complexo Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Muito bem, vamos adiante então. Agora voltamos aí com Luiz Fernando Zac. O que me chama a atenção, eu estava lendo hoje, é que os militares estão dizendo que não há lugar para Pazuello no Exército hoje. Quer dizer, ele volta... É que situação estranha, né? Ele foi colocado num ministério que não é a área dele, e deu no que deu, e agora, com a troca do ministro, o presidente Bolsonaro quer dar condição de um foro privilegiado a quase ex-ministro, não sei, o Luiz Paulo pode nos ajudar, eu não sei se existe essa figura, mas ele está prestes a responder diversos processos, principalmente para a questão de Manaus. Então, querem resguardar. E os militares estão dizendo, olha, aqui já está tudo montado. Nas Forças Armadas, os espaços já estão ocupados e estão torcendo para que ele vá para a reserva direto, sem voltar para o Exército, para não trazer a imagem negativa que a sua gestão foi como ministro da Saúde. Não sou eu quem está dizendo, quem estão dizendo isso são os generais. Os próprios generais dizem que a gestão ruim, com uma imagem negativa, não seria interessante para o Exército, que ele, ao voltar para o Exército, trouxesse junto dele essa má gestão no Ministério da Saúde. E aí o Bolsonaro está numa situação, sabendo do posicionamento do Exército e sabendo da possibilidade das ações que ele pudesse, o que vai responder pelos seus atos como ministro da Saúde, tentando achar um espaço no governo federal para lhe dar proteção. Quer dizer, do céu para o inferno. Foi ministro, alçado ministro, numa substituição, eu nem me recordo o nome do ministro, aquele que ficou um mês. Foi o cardiologista. Oncologista, exatamente. Foi o Mandetta. Um pequenininho. E aí veio o Pazuello de uma maneira muito rápida, né? Que se dizia, não, ele vem aqui como interino
O interino aquele, o provisório vira permanente. E o provisório virou permanente, depois virou ministro, e esse desastre, né? Desastre que foi a política para enfrentar o Covid no Brasil. Muito bem, eu tenho aqui também uma mensagem. Esse rapaz aqui eu vou dizer para o senhor, que é secretário de Mobilidade Urbana da capital dos nossos gaúchos, uma secretaria, eu diria, das mais importantes, vitais dentro do sistema do transporte coletivo, por exemplo, da educação do trânsito, da IPTC, que estabelece as normas do trânsito de Porto Alegre, com toda a sua eficiência. A gente tinha tantas dificuldades com a IPTC, hoje está funcionando por música. Então está aqui, ó. Grande amigo Silvas, transmita um forte abraço ao nosso novo secretário Zac, assim como o nosso presidente Ramírez, que estão dando um grande incentivo ao setor de educação na IPTC. Saúdo a todos os demais da bancada. Forte abraço, Diego Marques, coordenador de educação da IPTC. Esse jovem agente da IPTC é bom demais. É muito elogiado a política de educação e o trabalho dele. É referência a todo quem trabalha nessa... Porque trânsito tem isso, né? O trânsito tem que... Talvez tenha sido lá quando assumi o maior desafio, dizer, olha, a IPTC tem que mudar um pouco a sua imagem. Ela é vista pela sociedade como, em tese, como alguém que está sempre punindo, alguém que está sempre multando, e nós temos que fazer com que a sociedade, a população, enxergue a IPTC como alguém que está educando, como alguém que está querendo lhe informar, querendo mostrar o melhor caminho. E lá, a Escola de Educação da IPTC realmente faz um trabalho extraordinário, um trabalho muito bom, elogiado em todos os segmentos, em todos os setores envolvidos com o transporte. Muito bem. Ok. Fala, Silvio Lopes. Zé Silva, tu falasse agora há pouco no Zafari, eu recebi agora 2 recados de amigos meus que moram ali na Protásio Alves, perto da Itarragô. E ali, José Silva, tu sabe muito bem, o Zafari vai fazer um empreendimento extraordinário, um shopping center, 4 torres comerciais, um investimento que vai abranger 220.600 metros quadrados de área construída e vai importar num investimento de 92 milhões de reais. E essas pessoas ligaram e disseram que a zona toda ali, a área toda está muito entusiasmada com esse empreendimento do Zafari, porque vai valorizar a região, vai trazer um serviço extraordinário que onde vai o Zafari, esse serviço acaba sendo estampado na comunidade e as pessoas estão muito felizes porque a área toda vai ser valorizada. Era onde era aquela... A Gaúcha Car, a Gaúcha Cross. Não, a Gaúcha Car é aqui em cima. Não, é lá onde era o Jardim Itália. Jardim Itália. A Fiat, Jardim Itália. Fiat ali. Ali teve a Gaúcha Cross e a Gaúcha... Sim, a Gaúcha Cross era o lado da Autolocadora Gaúcha. Da Autolocadora Gaúcha, e da Gaúcha Car. Aqui onde agora tem um hospital veterinário ali naquela área. Com certeza. Agora, então, esse empreendimento... Silvas é o mais velho da turma, porque isso é antigo, né? Porra! Conheço tudo isso aí. Então é importante, viu, José Silva, eu trago essa informação aí que já fiz essa semana aqui, o dia que tu não estava, a semana passada, porque, na verdade, o supermercado Zafari é um dos raros empreendedores aí que está ativo no mercado. Está fazendo, está se sustentando. É uma empresa absolutamente organizada, um grupo, né? Uma empresa não, um grupo empresarial. Exatamente, um grupo altamente... pé no chão. E que sabe consolidado. Onde pisa. Exatamente, consolidado e que sabe capitalizado. fazer investimentos. Muito bom, isso aí. Uma coisa fantástica. É um modelo de grupo empresarial, é o Grupo Zafari, sem dúvida nenhuma. Se alguém possa dizer que família não tem êxito no comando de uma empresa, está mentindo para si mesmo, porque o Grupo Zafari é o exemplo exatamente de uma empresa familiar que cresce, pé no chão, gestão, visão, empreendedorismo, né? Enfrenta desafios nos momentos mais complexos, o Grupo Zafari avança, ele cresce. Então... E consolida uma imagem extraordinária. Eu me lembro que em São Paulo, assim, eu tenho vários amigos lá em São Paulo que frequentam lá, é perto ali do Allianz Parque do Palmeiras, o Zafari lá, e estão impressionados com o Zafari, com o atendimento, com a qualidade do serviço e com esta identificação do Zafari que eles sentem lá, sendo paulistas, com a cultura gaúcha. Então, isso é importante, isso também faz com que a marca ela acaba se projetando cada vez mais e se consolidando no mercado. Claro, isso tudo é fruto de um gerenciamento, de uma sensibilidade e de um sentido de empreendedorismo que só o Zafari tem.
Muito bem. Luiz Paulo Germano. Eu estava pensando no que o Záquia dizia sobre o general Pazuello. Né? Ele não ficou, evidentemente, 1 ano no cargo, ficou o quê? 8 meses, 7 meses. Não se ouviu uma única vez algum tipo de elogio em relação a ele enquanto ministro da Saúde. E por que não se ouviu um único elogio em relação a ele na sua trajetória como ministro da Saúde? Porque as questões relacionadas à gestão da saúde no Brasil em tempos de pandemia, ela ficou muito centralizada na figura do presidente. E eu quero aqui dizer o seguinte, eu sou contra, a princípio eu sou contra toda e qualquer política intervencionista, eu não gosto de políticas intervencionistas. Mas, de qualquer maneira, o que se viu em relação à gestão da saúde no Brasil no ano de pandemia, especialmente na má gestão das vacinas, que eram coisas que nós deveríamos ter acertado ano passado, e não proceder a um negacionismo sem nenhum tipo de fundamento técnico, porque não teve nenhum estudo técnico que nos dissesse que as vacinas poderiam não ser suficientes para se conter uma pandemia. Em sentido contrário, hoje nós experimentamos, especialmente naqueles países que conseguem avançar na vacinação, uma diminuição da pandemia e, aos poucos, a economia e a sociedade, de um modo geral, voltando, ainda não a uma normalidade, vai demorar um pouco mais, mas pelo menos numa situação de mais alívio. E, inclusive, sob o ponto de vista de enfrentamento destas mutações do vírus, que é algo que acontece e é natural que isso aconteça, vírus é assim mesmo, não é? Se nós não tivermos uma campanha de imunização que seja perene, que seja efetiva e que seja mais intensa sob o ponto de vista de imunização das pessoas, nós sempre estaremos dando oportunidade para que o vírus mude a sua estrutura, adaptando-se a uma sociedade com um ritmo de contaminação maior. Esse é o grande problema. O grande problema é de que, se nós não tivermos uma campanha de vacinação intensa e que seja acelerada de agora em diante, certamente nós demoraremos mais para sair desta crise sanitária. Então eu lamento profundamente como brasileiro, como cidadão, a má gestão que nós tivemos em relação à pandemia de uma forma geral. Não quero aqui defender A nem criticar B, mas estou falando na qualidade de cidadão que sou. Acho que tivemos uma péssima gestão nas questões relacionadas à saúde. E também não quero ficar aqui dando só méritos ao Mandetta, ou quem sucedeu o Mandetta, ou só criticar o ex-ministro que agora se despede, e saudar o ministro que agora chega, que é o cardiologista. Mas eu quero, na verdade, dizer da minha preocupação que se estendeu ao longo do ano passado, que iniciou o ano de 2021 de forma até mais intensa, e lamentar que nós não tenhamos sido o mínimo espertos para sair na frente na questão da vacinação. Mas, enfim, vamos correr atrás. Muito bem. Nós temos uma coveira na mídia. Temos uma coveira. Essa coveira só quer contabilizar mortes. Mortes, que antes morreram. Mete o pau no governador Eduardo Leite, tá vendo? É contra a economia, é contra o sustento, o alimento. Eu não sei quem é que patrocina uma posição destas, honestamente, porque a pessoa tem que ter equilíbrio, um pouco para lá, um pouco para cá, equilíbrio, visão. E o governador, sinalizando que vai flexibilizar, está sendo pressionado por um outro lado que também tem fome, precisa trabalhar, precisa fazer girar os negócios, enfim. Uma cadeia de trabalhadores que está estagnado, confinado dentro de suas casas, muitos passando as piores dificuldades, como a fome. Hoje eu vi numa emissora de televisão famílias de alguma qualidade pegando restos de comida dessas de teleentrega, rapaz, para levar para as crianças. É um filme de terror, é uma coisa dantesca que eu ouvi. Então, essa coveira, eu não sei quem pensa, mas já tomou uma paulada do governador Eduardo Leite. Já tomou uma paulada, levou uma chamada que é para... Porra, não é assim. Está compreendendo? Tem que enxergar por todos os lados. Não adianta a pessoa ser assim, né?
Assim, não pode. Não José pode. Silva, complementando isso que tu falas aí, eu acho assim, ó, eu tenho defendido aqui no programa que a vida tem que ser preservada. Eu acho que esse é o grande problema desse equilíbrio entre a economia e a pandemia. Quer dizer, administrar um não significa desadministrar ou condenar o outro. Eu acho que devem caminhar juntos. Esse é um princípio assim, de equilíbrio, de harmonia na sociedade. Agora, essa questão de fechar tudo, como se fez, né, há um ano se faz isso e não chegou a resultado palpável. O ex-médico, aliás, o médico, o ex-secretário da Saúde aqui, Osmar Terra, na semana passada, há 10 dias, 15 dias, ele exatamente profetizou aquilo que está acontecendo agora, que a partir dessa semana, há 15 dias ele falou, haveria a queda de casos. O próprio governador na live de hoje Existe uma avaliação, existe um estudo. Existe um estudo para isso. Então ele, a partir daquela semana, da próxima semana, ele assim, é agora, e o governador confirmou na live dele hoje, está havendo uma demanda menor, gradativamente menor, da demanda por pressão nos hospitais, ou seja, o vírus passou a circular menos. Isso significa dizer que na semana que vem, como o governador falou na live hoje e que eu coloquei no programa no começo, poderemos ter esse distensionamento, ou seja, aí é que está o negócio. Eu sempre digo assim, ó, atrás de uma CNPJ, de uma empresa, tem vários, não um só, vários CPFs, tem vidas. A empresa não existe sem a vida. Então, temos que contribuir para que haja esta harmonização. Eu concordo em parte com o Germano, quando ele fala que o governo federal teve uma má gestão na administração da coronavírus, mas não foi só o governo federal. Tanto é verdade que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, através da subprocuradora Lindora Maria Araújo, está entrando com uma ação para averiguar e processar os governadores que desviaram recursos enviados pelo governo federal e não fizeram aquilo que foi estabelecido na portaria 1514 de 15 de junho do ano passado, que definiu os critérios técnicos para ser usado esse dinheiro na implantação de unidades de saúde temporária para assistência hospitalar, os chamados hospitais de campanha. Então, o Ministério Público faz muito bem em ir atrás daqueles gestores públicos que desviaram esses recursos e que ajudaram sobremaneira a termos essa má administração da coronavírus. Mas, assim, Silvio, eu entendo, é uma situação completamente antagônica, porque desde o início da pandemia, se lá no início, se nós tivéssemos a certeza, bom, nós vamos ficar um período isolados, recolhidos nas nossas casas, as nossas atividades profissionais suspensas por um período curto, e isso tivesse um resultado objetivo, todos nós teríamos essa cota de contribuição. Todos nós faríamos, pelo bem da saúde, que é o bem maior. Mas desde o seu início houve essa disputa de posições. Essa disputa, os que são os favoráveis, os que são os contrários, então meio que se partidarizou uma situação. Bom, aí criou, não se sabia para que esse lado ia. Então se dizia assim, todo mundo tem razão, se isolar está se preservando, mas nós temos que ter os negócios abertos, funcionando. Quer dizer, nunca teve uma política clara, e eu insisto que a política é nacional, a orientação é nacional. Então, quando começou a ficar solto, cada estado decidindo, não, porque o Supremo... Não, o Supremo disse que tinham a condição de fazê-lo. Agora, quando eu começo a botar recursos na saúde, e nós temos que nós temos que olhar com toda clareza. Botou recursos na saúde, é verdade, e atrasou outros recursos constitucionais. Quer dizer, se eu sou governador, eu tenho que receber o recurso normal. E aí vem o excepcional, o extra, que era o da saúde, e começa a faltar um pouco, também me atrapalha. Então, aí foi essa grande discussão. E quem é que perdeu com isso? A sociedade, porque nós estamos há um ano e nós estamos no nosso limite. Nosso limite, eu digo, como o senhor falava, quer dizer, pessoas quase que na miséria, pessoas desempregadas há mais de um ano, sem ter uma política clara, quer dizer, eu não sei para que lado eu ando, eu não sei a quem eu obedeço. Eu escuto o presidente da República dar uma orientação, aí eu escuto o meu governador dar uma outra orientação. E eu aqui quero fazer também um elogio ao Sebastião Melo. O Melo, quando assumiu, teve uma posição de preservar a saúde, mas preservar a economia, ou viabilizar a economia.
que a atividade econômica não fosse toda abalada. Então, veja o complicador, quer dizer, as 3 esferas, municipal, estadual e federal, com orientações diferentes. Como é que faz o cidadão? A quem ele se reporta? A qual dessas orientações ele segue? O meu negócio, eu tenho um negócio, eu contrato porque a pessoa está desempregada, eu busco para dentro, mas daqui um pouco, 15 dias, olha, tu tem que fechar. Eu seguro? No ano passado ainda tinha aquela medida provisória que pagava 70% da folha. Deu um fôlego para o setor empresarial. Acabou a medida provisória. Faz o quê? Eu banco uma folha para estar com a minha atividade comercial fechada? Quer dizer, eu acho que faltou, e aí me desculpe os que pensam o contrário, faltou a liderança. Alguém que desse o norte, desde o início, desse o norte ao país. E quando nós começamos a ver que o Brasil está atrasado na compra de vacinas, ora, desde o início da pandemia, quando chegou no Brasil, o Brasil foi um dos países que ponteou o número de casos. Bom, se eu estou ponteando o número de casos, certamente eu tenho que me preparar para curar esses casos. Bom, eu não tenho condição de estrutura de hospitais, de UTI, etc. Mas na busca e no preparo da compra das vacinas, me desculpe, o Brasil demorou muito, nós estamos pagando essa conta. Pagando essa conta, exatamente. A Olina está aí, né? O pessoal está confinado e bandeira preta come muito mais. A pessoa fica angustiada, ansiosa, fica em casa. Vou preparar um almoço, vou preparar um prato. Aí todo mundo vira cozinheiro, gourmet, né? Dentro de casa todo mundo entende um pouco de culinária, daí de gastronomia. E o excesso acontece, evidentemente. Aí é indispensável a família Olina, evidentemente. Olina Essência de Vida, Laboratório VESP, 104 anos. Tem no comando o empresário Max Vesp, né? É um laboratório modelo que nasceu em Porto Alegre e hoje está sediado em Canoas. É padrão Anvisa, absolutamente. Todas as determinações de um laboratório de primeiro mundo, de uma exigência, o Laboratório VESP tem na sua sede em Canoas. Laboratório VESP, então, estrado, fluido, é um negócio fantástico, é sensacional. Então, você tem que ter isso na mala, na viagem, tá? Vou dizer mais para vocês, tem que viajar junto, na casa da serra, do campo, na praia, na casa da cidade, no corporativo, no escritório, consultório, etc. e tal, na empresa, comércio, tem que ter Olina Essência de Vida. Toda a família Olina, tá bom? Se liga. Luiz Paulo Germano. Quando a liderança falha, né, aproveitando o discurso do Záquia, ela acaba criando uma crise institucional. Hoje nós temos uma crise institucional no Brasil. O Supremo fazendo muito mais do que ele deveria fazer, se intrometendo em ações... Sim, tá além da sua alçada. Muito além da sua alçada, exercendo atribuições que são do Executivo. E eu nem vou descer aqui a questões mais polêmicas, mas se meter na questão do decreto das armas. Bom, cada um de nós tem a convicção e a opinião que possa ter em relação ao assunto, mas não cabe ao Supremo dizer... Levaram o gabinete do presidente Bolsonaro para dentro do Supremo. Não, exatamente. Eles que estão governando. E daqui a pouco começa a avançar em temas que não eram pauta, não são pautas do momento, e começam a exercer a judicatura além dos poderes que eles possuem. Não eram não só pauta, como nem atribuições do Supremo. A Constituição não diz isso. Claro. E eles são os maiores intérpretes da Constituição. Então, tem a questão do Legislativo. O presidente assumiu dizendo, olha, não vou trocar cargos por votos no Poder Legislativo. Isso é um absurdo. Por quê? Porque da maneira como nós estamos organizados, o sistema brasileiro, ninguém governa se não tiver um acordo com o Poder Legislativo. Tá? E esse acordo, muitas vezes, sim, significa participação no governo. Cargos, sim, vou dar cargos para o partido A, vou dar cargos para o partido B. Isso faz parte de um governo de coalizão hoje, da maneira como nós estamos organizados. Eu até acho que nós estamos atrasados numa reforma. Mas, enfim, hoje é o que nós temos. Aí o presidente assume dizendo, não tem conversa, não darei cargos. Aí cresce a figura do Rodrigo Maia. Presidente da Câmara, à época, começou a ele a ditar. Botafogo cresceu no jogo. Claro, olha, não é assim, presidente. Eu tenho hierarquia tanto, eu sou chefe de poder tanto quanto tu. Aí o Bolsonaro se dá conta, olha, não vai dar para
para segurar esse meu discurso. Vem cá, Centrão, vamos conversar. Acabaram com o Rodrigo Maia. Aposentaram o Rodrigo Maia. Eu não sei se o Rodrigo Maia se elege nas próximas eleições. Ele já fez uma votação pífia. Ele já fez uma votação pífia. Não é bom de voto. Não, é ruim, é ruim. Então, de repente... A fama dele é muito ruim também. Então, a questão dos ministérios. Chamou o Moro para o ministério. Para que chamar o Moro para o ministério? Porque ele é uma pessoa idônea, porque ele é honesto, porque ele conduziu a Lava Jato, que colocou os petistas na cadeia, enfim, aquela coisa toda. Não durou também um ano. Por quê? Porque, evidentemente, há projetos políticos que conflitam entre si. Então, assim, nós tivemos uma série de incorreções havidas na condução da liderança. Principal, tu trocar o ministro da Saúde, 4 ministros numa pandemia, é tu trocar 4 treinadores na Copa do Mundo. Exatamente. Na maior competição do time, eu troco 4 vezes o treinador. 4 na pandemia, em um ano. Não, e o que recém chega, ele já diz, olha, a diretriz não é minha, eu vou obedecer ordens, não sou... Mas, afinal de contas, então por que ele está assumindo? Então é melhor pegar um cidadão qualquer aí na rua e dizer, olha, meu amigo, a partir de agora tu vai fazer o que o presidente mandar, ou o que houver de ordem do Planalto, tu vai cumprir. Se tu não puder contribuir com a tua expertise. Eu estava lendo a doutora Ludmila, né? Ludmila. Ela foi, enfim, entrevistada por ele, pelo ex-ministro e pelo filho dele. Quer dizer, o filho dele deve ser um expert em saúde. E uma das indagações do filho perguntou a ela qual era a posição dela sobre o armamento. O que isso tem que ver com pandemia? O que isso tem que ver com saúde? Sobre o aborto? Qual é a sua posição sobre o aborto? Não tem explicação. Muita ignorância isso aí. Muita ignorância, lamentavelmente. Esse cara aí atrasa a vida do pai é uma barbaridade. Filho assim, meu irmão. É complicado. Deixa assim, como diz o outro. Vamos dar uma olhada aí se nós temos aí a capa do Jornal do Comércio aí na nossa técnica aí. Estourou ali, olha aí, rapaz, eficiência absoluta. Jornal do Comércio, a informação por todos os lados, todos os ângulos. Só fala a verdade, não prega ideologias político-partidárias, tá? Não prega, ele tem a informação como a sua essência absoluta, além de economia e negócios. Mas tem todas as atividades de outras editorias, colunas, etc. e tal, grandes articulistas, grandes artigos, comentários, etc. e tal. Jornal do Comércio, 88 anos comemora em 2021. O melhor jornal do Rio Grande do Sul, disparado, um dos melhores do Brasil. Atendimento ao assinante, está aí na sua tela, né? Assinaturas, madrugando, chegando no seu domicílio residencial, no corporativo, no escritório, consultório, na empresa, na loja, etc. e tal. Jornal do Comércio, o jornal de todos nós gaúchos, o melhor jornal do Rio Grande do Sul, que não prega ideologias, tá bom? Ele não induz o seu leitor, o seu assinante, o jovem leitor, a ter visões diferentes da sua própria visão. Ele não faz essa catequese, como muitos jornais fazem aí, que daria para chamar de tipo de imprensa marrom. Tá? Então está aí, o Jornal do Comércio liso, com a notícia por todos os ângulos, com transparência. Teve 2 consagrados jornalistas como colunistas lá. É verdade. José Silvas. Um deles. Silvio Lopes. Outro deles. Eu tenho 21 anos de Jornal do Comércio, trabalhei lá. 15 anos lá no Jornal do Comércio. Um jornal, como tu disseste, tudo que disseste predicados aí se confirma. O Jornal do Comércio é a notícia como ela é. Os colunistas, elas são colunistas que têm uma sabedoria, uma sapiência jornalística e sabem como fazer as coisas, como dizer, como opinar. E realmente o Jornal do Comércio se mantém. Eu me lembro desde o tempo da Dona Zaida. A Dona Zaida. Zaida Jame Jarros. Ela vivia sentada aí perto na mesa. Sempre conversando trabalhava conosco. E na minha também, né? Eu que ido. E ela me telefonava, naquele tempo não tinha celular, ela me telefonava para casa às 7 horas da manhã. É verdade. Tocava o telefone e minha mulher dizia assim, olha aqui, ó, eu acho que é a Dona Zaida, ela fazendo uma observação, às 7 horas da manhã, fazendo uma observação. Estava escrito na coluna. Sobre o que eu tinha escrito na coluna. Né? Sobretudo naquele tempo de CRT e tal, privatização de CRT e tal. E ela era muito... Ela adorava CRT. Ela era atilada, uma barbaridade. A Dona Zaida foi maravilhosa. Figura maravilhosa. Grande dama
do nosso estado, do jornalismo, etc. É o seu Genor, né, seu marido, que fundaram o Jornal do Comércio. Hoje comandado pelo empresário Mércio Cláudio Tumeleiro, né, presidente do Jornal do Comércio. Não poderia ter uma outra figura tão expressiva e tão capaz para conduzir o Jornal do Comércio. É verdade. E o Giovanni Tumeleiro também, né? Giovanni Jagos Tumeleiro, que é o diretor de operações da empresa, do Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio tem um parque industrial gráfico maravilhoso, cores, tudo, modernidade absoluta. Esse jornal não está pensando em sair do físico porque não tem porquê, não tem razão. Segue impresso, maravilha. Muito bem, vamos adiante então. Estamos aqui com 4 minutos para o fechamento. 1 minuto para ti aí, meu amigo Luiz Paulo Germano. Eu acho que eu só queria fazer mais um comentário. Vou usar o meu 1 minuto para falar do Jornal do Comércio. Tá bom. O Jornal do Comércio é um desses poucos jornais que a gente pega ainda de papel e que não fica com os dedos sujos. É verdade, é verdade. Porque os outros, os das grandes grifes, digamos assim, a gente pega e tem que lavar as mãos. Sujos. Parece que estava fazendo churrasco, mexendo no carvão. Exatamente, é impressionante, porque e eu tenho certeza que nós temos muitos telespectadores que ainda são adeptos ao papel. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu sou uma pessoa que gosto de ler no papel. A melhor coisa é ler um jornal é o físico. No papel. É o papel. E a gente que folheia o jornal sente. Quando pega, tira do plástico, fica tudo todo sujo. Mas, enfim, vamos desejar mais uma vez que nós consigamos transpor essa semana com um alívio da nossa rede hospitalar, para que nós todos possamos entrar numa próxima semana, quem sabe com um pouquinho mais de liberdade, com a vida voltando um pouquinho mais próxima daquilo que nós almejamos. E para isso, seguimos com aqueles conselhos que nós não podemos abdicar, né? Que é o álcool em gel, né? Que temos aqui na mesa, a máscara, que neste momento está no bolso, mas assim que terminar o programa será colocada no nariz e na boca, né? Enfim, vamos continuar nos cuidando, evitando aglomerações. Luiz Fernando Zac. Eu quero chamar a atenção a importância que vai agora para a Câmara Municipal o projeto da reforma da Previdência do município. A Previdência custa 1,5 bilhão por ano para Porto Alegre. Ora, a merenda, eu estava olhando, a merenda escolar custa 16,9 milhões, ou seja, 5 dias da Previdência. Se nós pegarmos para construir 356 unidades de conjunto habitacional, isso é 32 milhões, ou seja, 9 dias de Previdência. Para a conservação das vias e usinas de asfalto na cidade de Porto Alegre, no ano de 2021, custa 16 milhões, 4 dias e meio de Previdência. Então, olha, a capina, que é algo que nos incomoda tanto, em 2021, 10 milhões de reais, 2,8 dias da Previdência. Veja a importância que eu digo que o vereador tem ao discutir, ao se inteirar e votar esse projeto. A reforma da Previdência é extremamente necessária. Todos os grandes estados estão fazendo, as grandes cidades. Porto Alegre não pode fugir não pode ser disso. diferente. Né? É 1,5 bilhão por ano. É verdade. Silvio Lopes. Silva, as coisas não estão tão ruins do ponto de vista da economia de modo geral. Em janeiro, a economia brasileira cresceu e criou 260 mil novos empregos, ou seja, o saldo entre desemprego e emprego, 260 mil novos postos criados. Os programas do governo, o PRONAMP, Programa de Apoio à Micro e Pequena Empresa, foi fundamental nisso. A questão da suspensão do contrato de trabalho e redução da jornada ajudou, mas fundamentalmente eu acho que nós estamos no bom caminho. Se nós passar aí rapidamente os próximos 3 meses essa pandemia, a economia retoma o seu caminho. Perfeito. Minha gente, vamos embora, ok? Amanhã, 18h55, novo horário, 18h55, começa o programa de atividade. 5 para 7, então, 5 para 19, 5 para 7, 18h55, até as 20h30. O programa está fazendo seus 28 anos, sempre ao vivo, e agora com esse horário estendido, então. Vamos embora e amanhã, então, 18h55, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.